Meus irmãos, bom estarmos juntos. Queria cantar uma canção ainda, estou sentindo, essa canção está ardendo no meu coração. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Aleluia. É bom estarmos juntos nesse lugar, pela presença do Senhor. O Senhor está nesse lugar. Nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nessa manhã. Quero saudar os irmãos que agora estão também nos assistindo aqui por live. Que Deus nos abençoe, nos dê uma manhã de glória, um domingo abençoado. E eu quero trazer nessa manhã uma reflexão das Escrituras Sagradas. E essa semana eu tive uma experiência com essa palavra. Deus fala às vezes para mim e só para mim. E às vezes Deus fala para mim para que eu traga também e compartilhe. E Deus faz como Ele quer, Ele age como Ele quer. E essa semana eu não estava nem pensando nesse assunto, mas é quase que uma sequência daquilo que nós falamos também na semana passada. E essa palavra me impactou, porque Deus me fez refletir. Tem coisas que Deus vai dando e a gente vai escrevendo e aquilo vai vindo. Mas essa palavra em especial, Deus me fez refletir sobre ela. E eu espero que seja também o que você vai fazer nessa manhã. Refletir sobre essa palavra. Porque muitas vezes nós somos ávidos em fazer julgamentos, né? Em julgar e em apontar. Como eu disse semana passada, muitas vezes nós estamos imbuídos no propósito de, olha, fulano fez assim, ou ciclano fez desse jeito e tal. A Bíblia Sagrada nos traz relatos de homens que erraram, falharam, e muitas vezes nós usamos essa palavra como se ela não fizesse sentido para nós, na nossa vida prática, e fizesse um sentido generalizado. Isso acontece, tem gente que faz isso, tem gente que age assim também. Mas eu estava meditando, na verdade, meditando no livro de Jonas. E Deus me mostrou algumas coisas, né, nesse livro de Jonas, são 4 capítulos. E eu quero começar pela palavra final que Deus me deu. Obrigado. Pela parte final. Como é que Deus concluiu? Eu vou começar por ela. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12. O livro de Jonas nós vamos falar sobre ele, mas vamos falar de uma forma geral sobre o que aconteceu. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12 e o versículo 7. E no versículo 7 você ficasse com a primeira parte dele, somente o primeiro pedaço. E eu vou ler aqui, mas gostaria que você guardasse isso no teu coração.
O que está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7 é: então Natã disse a Davi: você é esse homem. Eu queria que você guardasse isso também no seu coração. Natã disse a Davi: você é esse homem. Nós sabemos de que passagem se trata isso e quem era Natã. Natã era um profeta que exercia o seu ministério profético na época de Davi, durante o reinado de Davi. E Davi cometeu muitos erros, falhou muito, né? Cometeu pecados gravíssimos, pecados que muitas vezes nós apontamos e dizemos que é absurdo isso, né? E quando eu li, na verdade eu estava lendo sobre Jonas, eu vou falar disso, mas eu li o livro de Jonas e fiquei me indignando com algumas coisas, com postura daquele profeta, né? Como é que aquele profeta poderia agir da forma que ele agiu? Ele era um homem de Deus, era um homem preparado, era um homem cheio de Deus, e Deus suscita Jonas para uma missão, e de repente Jonas se rebela dessa missão e diz: não vou fazer nada, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, não o que Deus quer que eu faça. E assim foi. E quando eu estava meditando no livro de Jonas, e olhando para esta realidade de Jonas, para as coisas que Jonas fez e que eu estava me indignando com aquilo, de repente o Espírito me fez lembrar dessa passagem de Natã. E quando eu olhei para a passagem de Natã com Davi, eu vi muito de nós. Tanto é que quando eu estava meditando sobre as questões de Jonas, teve um ponto em específico, por isso que eu disse que isso aqui faz parte de uma experiência que eu tive. Teve um ponto específico que Deus me forçou a lembrar. E ele foi como se Deus estivesse me questionando: é só isso? E aí eu parava, mas assim, não é só isso. E aí tentava lembrar, tentava pensar, e aí lembrava de mais alguma coisa. E aí Deus falava assim: e é só isso? E aí eu fui: Deus, mas tem mais, tem mais. E aí, sabe, fui tentando, e numa experiência pessoal com Deus, eu fui impelido a entender que nós estamos no mesmo nível, como homens falhos que somos, no mesmo nível uns dos outros. Nosso padrão de justiça é roto como roupas velhas. A indignação com os outros, com os atos de alguém, vai até que façamos uma autocrítica, uma autoanálise sincera de nós mesmos. Nós somos críticos demais, mas se pararmos para fazer uma autoavaliação nossa, nós vamos parar um pouco de criticar, de apontar para dizer: eu sou esse homem. Nosso senso de justiça e desejo de vingança vai até percebermos o quanto somos falhos e precisamos da graça de Deus. É isso. E na passagem de Davi, que eu vou introduzir para entrar na questão de Jonas, na passagem de Davi, a gente sabe que Davi cometeu alguns erros sequenciais. Teve um pecado que levou a outro e que, sabe, e são coisas escandalosas aos nossos olhos. E a gente olha para aquilo e fala: Senhor, o que é isso? E Natã, o profeta, teve a sabedoria de levar a Davi em confrontamento, o rei Davi, o poderoso rei Davi, o guerreiro Davi, o homem mais respeitado na guerra de todos os tempos, praticamente, porque Davi era uma referência de, se ele entrasse na guerra ou se ele estivesse na guerra, ele ia para ganhar, e vencia. Ele era um vencedor. E Natã, como profeta, teve a ousadia de levar a Davi o seguinte quadro: olha, tinha um homem que tinha lá uma ovelhinha, e ele cuidava dela, um cabritinho, eu não sei qual animal, mas ele fala disso, eu até li o texto, mas não vou me ater a esses detalhes. Mas olha, tinha ele lá uma e tal, e aí um outro homem mais rico que ele, tinha vários, e no contexto de uma festa que ele foi dar,
Ele foi lá e pegou o cabritinho, a ovelhinha, ou o bichinho lá daquele tinha muito amor por ela, e pegou esta cabritinha ou esse bichinho para imolá-lo e para servir aos seus convidados. Foi isso que Natan narrou para Davi. Quando Davi ouviu isso é muito de nós, irmão. Acontece muito com a gente. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou indignado. Porque quando a gente está ouvindo uma história de outro, a gente se indigna facilmente com o que o outro... Mas como eu disse, a nossa indignação com os atos de alguém vai até que façamos uma autoanálise sincera de nós mesmos. Porque quando Davi estava empolgado, criticando, apontando, acusando e falando, não, tem que ser feito justiça, algo tem que ser feito em cima dessa coisa horrorosa que você está me contando, que esse homem rico fez com aquele homem que é pobre. Não pode, que isso? E aí quando Davi estava no auge da sua indignação, Natan vira para ele e fala assim, Davi, você é esse homem. Natan, na verdade, estava trazendo para Davi a realidade do seu próprio pecado, do pecado de Davi. Natan estava dizendo para Davi aquilo que eu quero dizer para vocês nessa manhã e que o Espírito falou comigo, que nós, por mais correto que tentemos ser, por mais justo que tentemos ser, por mais que tenhamos andado e buscado andar na presença de Deus, nós muitas vezes estamos exatamente na posição de Davi, desconsiderando os nossos próprios pecados para considerar o pecado de outrem. E isso é que o Espírito quer falar com a igreja de Novo Tempo, com a igreja que nos assiste nessa manhã. Você é esse homem, foi o que Natan disse a Davi. E o que isso, de que maneira isso cai para nós, irmãos? Cai para nós, segundo o que Isaías 64, versículo 6 diz, nós somos como o impuro, todos nós, Isaías diz isso, todos nós somos como o impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície, ou como trapo imundo. Murchamos como as folhas e como o vento, e as nossas iniquidades nos levam para longe. Isso todos nós. Isaías não exclui ninguém, não fala alguns são assim. Todos nós. Por isso que eu quis abrir com o fechamento que Deus me deu quando eu estava olhando para o texto, para a passagem de Jonas. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. A gente não faz isso aqui habitualmente, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado. Se for uma mulher, diga, você é esta mulher. E diga, se for para um homem, diga isso, você é esse homem. Porque nenhum de nós escapamos desta realidade que Davi passou. Porque isso acontece conosco cotidianamente. Nós sabemos avaliar bem o pecado dos outros, mas não conseguimos fazer com altruísmo, com sinceridade, com verdade, nosso próprio pecado, a nossa própria fragilidade. Aliás, nós nem queremos falar disso. Aliás, nós nem consideramos que somos tão fracos assim. Nós tentamos passar uma imagem de que nós somos fortes, de que nós somos justos, que a nossa justiça vale e que as coisas que nós fazemos... Lá em Romanos está escrito assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Coloca o homem num padrão de que, diante dos seus próprios atos e méritos, não há nenhum justo, não há ninguém. Então, o princípio
E a base para nós fazermos qualquer análise acerca de outra pessoa precisa ser essa: você é este homem. Porque Natan pegou uma história, contou para Davi para fazê-lo refletir sobre a história, e aí, refletindo sobre a história, ele disse: isso é um absurdo. Mas aí, quando ele disse isso é um absurdo, Natan teve o prazer de dizer: você é esse homem. E eu parei, irmãos, porque quando eu estava lendo sobre Jonas, foi exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu olhei para um profeta que se recusava a fazer a vontade de Deus. E aí eu parei para pensar, eu falei: não, então eu tenho que falar sobre a vontade de Deus, sobre fazermos a vontade de Deus, sobre como fazemos a vontade de Deus e tal. Achei que o que Deus queria para nós, para a nossa meditação, era isso, mas o que Deus estava dizendo e apontando é que muitas vezes nós escolhemos fazer a nossa própria vontade em detrimento à vontade de Deus. Não fazemos a vontade de Deus, fazemos o que queremos. Jonas recebeu uma palavra: vai para a terra de Nínive, prega lá, fala para os ninivitas. E aí Jonas falou: eu não vou. E aí eu fui buscando, eu falei: pô, mas como é que pode não ir, se Deus falou para ir? E aí no final de tudo Deus disse: você é esse homem. Muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. Ele fala para nós fazermos, agirmos, tratarmos, negociarmos, ponderarmos, meditarmos no que falamos, e a gente escolhe fazer aquilo que a gente quer fazer. O resultado disso é que as coisas não vão dar certo, e pelo fato de não dar certo, a gente ora e pede: Deus, tem misericórdia, Tu és o meu Deus, Tu tens que responder. Mas onde estava eu quando Deus disse para que eu fosse fazer a sua vontade? Primeiro ponto em relação a Jonas: fazer a vontade de Deus é premissa para que as coisas deem certo na nossa vida. Ou nós fazemos aquilo que Deus quer, ou nós agimos de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, ou vamos amargar situações que poderíamos ter evitado, caos que poderíamos ter evitado. Jonas, em segundo ponto, além de dizer não vou, comprou uma passagem para Tarsis. Eu estava pensando, por que Jonas não foi? E a gente descobre, quando estuda, que Jonas não foi porque aquele povo de Nínive, eles tinham até um outro nome que agora me fugiu, mas aquele povo era um povo que se levantava constantemente contra o povo de Jonas, contra a sua nação. Era um povo opressor, era um povo que todas as vezes que podia, eles estavam investindo contra a nação de Jonas. E aí eu parei e falei: Senhor, então ele tinha uma razão. Ele tinha um motivo humano para dizer não vou. Porque eu comecei também a me enxergar diante de um fato como esse, de que alguém que investiu contra mim, investiu contra a minha vida, ou de maneira isolada, pontual, ou de maneira constante, ainda investe e tal, e me agride, me ataca e me fere, faz alguma coisa contra mim. E aí, mediante a isso, eu faço a escolha que Jonas fez. Se Deus dissesse para mim: vai até essa pessoa, ou vai até fulano, ou vai até esse grupo de pessoas, e faz ali uma declaração para que eles se arrependam, leva uma mensagem de arrependimento para que eu não os consuma. A primeira coisa que eu ia descobrir, que dentro do meu coração o desejo que Deus consumisse estaria presente. Eu ia pensar nisso. Falei: então se eu não for, eles não se arrependem e Deus vai consumir, então eu não vou. Razão pela qual eu não vou. Eu não vou porque eu quero que Deus os consuma de fato. E aí, quando eu estava meditando nisso, Deus falava ao meu coração: você é este homem. O que a gente faz, assim que está muitas vezes no nosso coração,
aquilo que nós tratamos como inimizades e que nós temos vergonha de dizer que temos inimigos. E nós dizemos, não, nós não temos inimigos, porque nós olhamos para as Escrituras Sagradas e de alguma forma a gente descobre que no tempo da graça o Senhor diz, olha, amai os vossos inimigos. Deus, o Senhor Jesus dá ordens acerca disso e a gente não declara, eu não tenho inimigo. A gente tenta fugir da realidade, assim como Jonas fugiu. Jonas não falou do motivo pelo qual ele não foi, mas eu conjecturo que possivelmente tem as suas razões, as origens dessa negativa de Jonas de ir fazer a vontade de Deus, estava ligada ao fato dele ter aquele povo como inimigo. E eram inimigos mesmo, porque atacavam o seu povo, porque destruíam, porque roubavam aquilo que era seu. E agora que a chave vira e Jonas recebe uma mensagem, vai lá, fala para eles se arrependerem, porque senão eles serão destruídos. Opa, então maravilha, se eu não for, não falar, eles não vão ouvir, então serão destruídos. E o desejo do meu coração é exatamente esse, é que eles sejam destruídos. Irmãos, comecei a me encontrar ali, essa vergonha de dizer que nós não temos inimigos, né? Nós muitas vezes temos sim inimizades, algumas que cultivamos, algumas que alimentamos, mas temos também inimigos pontuais, temos inimigos tradicionais, de uma lista que fazemos muitas vezes. Nesse ponto, quando eu estava olhando para Jonas com esses questionamentos e tentando tentando entender aquilo que Deus queria nos falar, queria trazer para mim, para a minha vida pessoal, foi nesse ponto aqui que eu esbarrei, que eu falei para vocês que Deus começou a me incomodar. A pergunta de Deus ao meu íntimo, ao meu coração foi, você tem inimigos? E é a primeira coisa que a gente tenta fazer, principalmente quando estamos conversando. Não, eu não tenho inimigo, nem inimigo. Se eu perguntasse aqui a você, você tem inimigo? E você ia, não tem, meu inimigo é Satanás, meu inimigo é o diabo, meu inimigo são os demônios. É nisso que a gente vai se ocultar, ou tentar se ocultar. E aí o Espírito começou a falar, você tem inimigos? E eu falei, Deus, talvez, eu acho que eu tenho. Sabe, aí começa aquela coisa de tentar. Só que diante de Deus nós somos o que somos. E Deus vê todas as coisas, Deus vê o nosso coração. Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente está sentindo. Deus sabe tudo sobre nós. E aí a gente tenta se esconder. E eu faço esse desafio a você, tente pensar nessa manhã, você tem inimigos? Porque se biblicamente, de uma certa forma, você entende que não pode ter inimigos, isso é louvável. Mas a prática da vida do homem de Deus e da mulher de Deus, que é sincero, que tem sinceridade no coração, essa é uma prática que nós devemos fazer. Uma autoanálise, uma autoavaliação, que ponto nós estamos. Temos crescido em Deus, temos crescido espiritualmente. Deus tem falado com a gente tem feito o quê? Tem feito o que Jonas fez, a gente deu a dar as costas, falando, vou fazer a minha vontade, vou fazer o que eu quero, não interessa o que Deus pensa, o que Deus quer, não importa. Mas a verdade é que todo homem de Deus, mulher de Deus, em algum ponto tem inimigos sim. Porque senão, as Escrituras Sagradas não falariam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Senão, as Escrituras Sagradas não diriam, amem os vossos inimigos. Porque se falar para você amar uma coisa que inexiste, que sentido tem? Então, se a Bíblia fala isso, é óbvio que ela não está falando, Jesus não estava falando, tenha um sentimento de amor profundo, um sentimento de desejar estar perto, de desejar... Não, amar nesse caso é uma ordenança, e a ordenança diz respeito a como agir com os teus inimigos. E Jesus ainda fala, olha, se você fizer bem
para quem você ama e para quem te ama, que bem você faz? O que isso te acrescenta? Mas quando você faz alguém que é o seu inimigo, de alguma forma foi enquadrado ou numa lista que você já fez, né? E que você fala, não quero conversa, não quero assunto, não quero estar perto, talvez seja essa a lista dos teus inimigos. Mas você não admite. A primeira coisa diante de Deus para conseguirmos alcançar misericórdia é sermos sinceros, verdadeiros, confessarmos. A Bíblia diz, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus vai tratando com a gente na medida daquilo que nós verdadeiramente somos. Só que nós tentamos vender para Deus uma imagem. Se Deus pergunta, e Ele fez essa pergunta para mim, você tem inimigos? Eu falei, Deus, não lembro e tal. Mas é uma tentativa de fugir da presença de Deus. É uma tentativa de fugir da realidade da minha própria vida. É uma tentativa de não encarar os fatos como eles são. E aí Jonas falou, eu tenho inimigos lá. E lá eu não vou. Se é para eles morrerem, que morram. Foi assim que Jonas pensou. E aí, nesse aspecto dos inimigos, uma experiência com Deus muito interessante, que foi exatamente essas indagações. Eu me lembrei de Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Sabe, aquela pergunta repetida que acaba te trazendo um incômodo, mas que de fato te faz refletir, te faz buscar lá dentro de você coisas que você nem quer mais mexer, mas que estão lá dentro. E Deus está trazendo à tona para curar a nossa vida, para curar o nosso coração, para trazer perdão, para trazer misericórdia, para trazer a sua graça, porque com a mesma misericórdia que nós fomos alcançados, os outros precisam ser alcançados por nós, com a mesma misericórdia. E aí quando eu me deparei com essa questão dos inimigos, eu falei, Senhor, deixa eu pensar aqui. E aí eu pensei um pouco, falei, tenho, já lembrei, tem um. E aí Deus foi fazendo assim, é só esse? Aí eu falei, é só, Senhor, não lembro mais. Aí Deus, meu íntimo, é só esse? Aí eu parei, pensei, falei, tem outro, lembrei, tem mais um. Aí Deus continuou no meu íntimo, são só esses aí? Falei, Senhor, mas eu tenho mais. Aí fiquei pensando, aí falei, tem mais. E aí fui, irmãos, essa palavra foi desnudando o meu coração, a minha vida, o meu íntimo, diante de mim mesmo e diante de Deus. Porque é o que nós não queremos. E o confronto que Natan fez a Davi é o confronto que Deus está fazendo conosco nesta manhã. Deus fala com a gente. De que Jonas estava fugindo? Jonas não queria, ele não tinha liberado perdão para esse povo que atacava o seu povo. E aí Deus falou para mim assim, então, desses inimigos que você tem, você como Jonas vai fazer exatamente o que você quer. Não vai liberar perdão. É isso. Vai seguir a tua vida como se isso não fosse importante, como se isso não fosse definir até a sua vida eterna, como se isso não fosse algo que você precise tratar na sua vida. É assim, é desse jeito. E Jonas decide ir para outro lugar, vai para Tarsis, pega um navio para Tarsis, no meio do caminho a tempestade. Aí eu falei, Senhor, muitas das nossas tempestades têm origem na nossa desobediência. Muitas das nossas tempestades, a raiz está nas nossas decisões e escolhas de não fazer a vontade de Deus, mas fazer a nossa vontade. Está claro, no livro de Jonas conta isso claramente. E aí Jonas passa por aquela tempestade toda, e é interessante que um dos aspectos da tempestade que Jonas passou é que ele não passa sozinho. Já percebeu que quando muitas vezes nós erramos, e aí a gente fala, é problema meu, diante de Deus, mas a tua tempestade vai atingir um monte de gente.
Jonas estava dentro de um barco, talvez tenha mais gente dentro do teu barco, tem a tua família, tem os teus amigos, tem os teus irmãos em Cristo. E aí, por conta da tua decisão de fazer a tua vontade, só a sua vontade, e não a de Deus, essa tempestade vem sobre todos. E os homens ficam desesperados. Esses homens, irmãos, eram ímpios. Quando você lê o texto, você descobre claramente, eram homens ímpios, adoravam a outros deuses. E ele pergunta a Jonas, vem cá, o que você fez, cara? Aí ele falou assim, eu errei contra o meu Deus, eu fiz. Ele falou, cara, que isso, não pode. E aí esses homens foram pedir ao Deus dos céus, o Todo-Poderoso Deus, aqueles que eles nem conheciam, foram pedir misericórdia. Deus, tem misericórdia de nós. E é assim, muitas vezes a nossa desobediência leva uma tragédia para outras pessoas, no nosso trabalho, no lugar onde a gente convive, enfim, a coisa aperta. E aí Jonas é lançado no mar, por decisão ali, eles fazem um sorteio, começam primeiro a lançar todas as coisas que eles tinham para tirar o peso do navio, para o navio não afundar. Ou seja, vão perdendo coisas, é nesse sentido. Perde uma coisa aqui, perde outra ali, e vão perdendo, e as dificuldades vão aumentando, porque aquela perda ainda não é tudo. Deus quer tratar alguma coisa. E nessa manhã, irmãos, por favor, tome para si a porção que é sua. Não transfira, não diga, olha, que bom que essa palavra chegasse a alguém que eu conheço. Não, por favor, é você é esse homem, ou você é essa mulher. Faça uma análise sincera, verdadeira, pessoal, íntima, real, daquilo que Deus quer tratar contigo. Porque Jonas não fez a vontade de Deus, gerou um problema sério. As pessoas começaram a perder as suas coisas, porque tiveram que lançar ao mar. Não resolveu, porque estas coisas são paliativas. Muitas vezes nós adotamos soluções paliativas para resolver os nossos problemas e as nossas crises com Deus. Mas Deus está nos chamando nesta manhã para resolver as nossas crises com Ele, mas de maneira certa, da maneira direta, no trato, no olho, e sabendo que nós somos pecadores, erramos e precisamos da graça do Senhor. Jonas, quando é lançado ao mar, a gente conhece a história, é engolido por um peixe, e esse peixe o leva, né, para a cidade, para as margens, para a praia do lugar onde ele deveria ir pregar. E ele, contrariado ainda, vai lá e anuncia a palavra, libera, né, a sua parte, faz a sua parte, libera ali perdão, mas o perdão nosso, irmãos, ele é tão miserável. Eu estava lendo, eu falei, Senhor, tem misericórdia de Jonas. Ele falou, você é esse homem, cara. Eu falei, Deus, mas eu não sou assim, eu não faço assim. Você faz assim. E eu fui parar para pensar e eu faço assim. Jonas prega a esse povo, leva a mensagem, arrependei-vos, porque senão o Senhor os destruirá. O que acontece? A mensagem surte efeito. Quando a mensagem surte efeito, ele fica revoltado, irmão. Ou seja, Jonas não estava só contra se posicionar contra Deus, né? No sentido de, não, eu não vou fazer. Ele não queria que aquele povo se arrependesse. Olha isso. Ele queria que aquele povo continuasse duro. Por quê? Porque diante de Deus ele teria feito a parte dele, mas aquele povo é que não quis. Não é assim que a gente age? Não, eu já fiz a minha parte, mas o outro lado é que não quer. Aí eu não posso fazer mais nada. Não é isso? Foi exatamente isso que estava no coração de Jonas, porque Jonas falou assim, olha, eu vou pregar, mas se ele se arrepender é problema dele, ou se não se arrepender é problema dele. Ok, Jonas vai lá e solta a palavra. O que acontece? O Espírito compunge aqueles homens e eles se arrependem, se vestem de saco, e pedem perdão ao Senhor. Tudo que Jonas não esperava que fosse acontecer. Muitas vezes assim agimos.
a gente vai, já aconteceu, a gente vai para tratar de algo que ficou maculado na nossa história. E aí, naquele momento que a gente vai, eu vou fazer a minha parte. O que vai acontecer do outro lado não importa. Ok, e aí a gente coloca, olha, eu queria conversar contigo, eu tenho esse problema com você e tal, mas eu quero resolver, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ou então, se a pessoa falar, eu não quero saber do que você acha, eu não quero saber do que você pensa. Se a pessoa reagir mal, aí você lava as mãos e fala, eu não quero nem saber, eu fiz a minha parte. Mas, na verdade, o que você queria, dentro do teu coração, é que a pessoa realmente não aceitasse os teus pedidos de desculpa para que a razão, que é o teu principal tesouro, nosso principal tesouro é ter razão, a gente quer ter razão, tá vendo? É ela ou ele que é assim, endurecido. Eu vou fazer o quê? Eu já fiz a minha parte, mas ele é assim. E aí a gente começa a denegrir o outro lado e dizer, tá vendo? Eles são assim. Jonas esperava isso, só que ele quebrou a cara, assim como nós estamos quebrando nessa manhã, porque Deus resolveu trazer tudo. E aí, quando Jonas fala, o povo se arrepende. Deus tem misericórdia e tal. Quando o povo se arrepende, Deus diz, então terei misericórdia, não destruirei ninguém. E aí Jonas estava no seu coração alimentando a palavra que Deus tinha dito, que iria destruir aquele povo, e era o que ele queria. Era o que Jonas queria, quando Deus falou, vou destruir. Essa mudança de atitude de Jonas em meio à tempestade, de ter sido lançado ao mar, de ter se arrependido, de não ter feito a vontade de Deus, não foi suficiente para arrancar dele aquele desejo de destruição daquele povo. E às vezes é assim, Deus faz, Deus trata, Deus faz a gente entender que Ele é que é o Senhor, que Ele... E aí vai e tal, a gente, não, tá bom, Senhor, vou fazer. E a gente faz, mas pensando na maldade do nosso coração, ainda alimentando a chance e a possibilidade do outro lado se dar mal, se arrebentar, porque esse é o principal desejo do coração. E aí nessa luta, quando Jonas vê que Deus teve misericórdia desse povo, Jonas sai chateado, se afasta, constrói ali uma tenda, um lugar de abrigo, dizem que foi debaixo de uma árvore, ele se abrigou, e aí a Bíblia diz que Deus fez surgir ali uma erva, uma planta, que cobriu Jonas, o protegeu do sol, aliviou o seu peso e o seu cansaço, deu a ele conforto, deu a ele um sentimento de, sabe, ai que bom que essa sombra existe para eu repousar aqui. E quando Jonas estava acreditando que pelo menos ele estava bem, não importava o que estava acontecendo com os outros, o Senhor manda que um verme vá e coma aquela planta, e aquela planta morre e ele fica descoberto. E ele acha um absurdo. E assim, a gente está valorizando determinadas coisas, né, em detrimento a pessoas. A gente valoriza coisas, a gente valoriza aquilo que a gente quer, a gente valoriza aquilo que nos traz conforto. E pessoas. Contexto igreja, isso existe muito. Eu convivi em vários ambientes de igreja, né? E percebi isso inúmeras vezes. O desejo é que o outro morra. O desejo é que não haja misericórdia. E aí Deus questiona Jonas, tá chateado por quê? Você está com pena de uma árvore, numa planta que nasceu e que te deu sombra e que te cobriu e tal, e não tem misericórdia contra todo um povo, mais de 150 mil pessoas, se eu não me engano. E isso não te diz nada. Quando eu olho para essa história de Jonas, eu me vejo, me encontro, mas encontro um Deus no meio dela.
Eu não me vejo sozinho dentro do contexto dessa história, mas eu vejo quem é Deus e como Deus age. Por isso eu falei que essa mensagem tem a ver também, sentido daquela mensagem de domingo passado. Quem é Deus, quem somos nós. Deus é misericordioso, e o Deus misericordioso quer que todos se arrependam. Nós queremos que morram. O Deus que é misericordioso quer trabalhar perdão em nós. Nós não queremos nem falar disso. Nós não suportamos nem falar disso. O Deus que é misericordioso é o Deus que trata conosco. Nós não queremos ser tratados por Deus. É o que Deus é e o que nós somos. O Deus que acalma as tempestades é o Deus que cuida, o Deus misericordioso que acalma as tempestades, e nós criamos tempestades. Deus está agindo na nossa vida para acalmar as tempestades, para gerar paz, para gerar bonança, e nós estamos criando tempestades. O Deus misericordioso é o Deus que tem todas as coisas sob o seu controle. Guarda isso no seu coração. O Deus misericordioso é o Deus que tem todas as coisas sob o seu controle. E nós descobrimos a nossa fragilidade. Nós não sabemos nada, nós não temos condições de garantir absolutamente nada. O Deus misericordioso é o Deus que nos ensina, Ele é didático, Ele nos mostra, nos faz entender. Nós temos dificuldades de aprender. Essa correlação que no final de uma análise geral sobre aquilo que estava muitas vezes me indignando e me fazendo até rir da meninice de Jonas diante de um fato, diante de uma árvore, sabe? Eu falo, Deus, não é possível que um profeta, um homem de Deus, chegue ao ponto de ficar triste porque tu perdoaste o outro. A pergunta que eu vou fazer para a gente concluir, irmãos, essa palavra nessa manhã, são as seguintes. Você tem inimigos? E você, se tem, imagine você chegando no céu e vendo um de seus inimigos lá. Eu não sei se isso vai ser possível. Pode até ser que não seja possível. Pode ser até que seja utopia. Ou vai um ou vai outro, né? Mas imagine você chegando no céu e vendo seu inimigo lá. Como eu já falei e conjecturei algumas vezes, muitas vezes nós dizemos assim, fulano não vai de jeito nenhum para o céu. Porque é o que a gente quer, que é o que a gente deseja no fundo do coração, que é o que a gente pensa, que a gente acha que o outro não merece perdão. Verdade ou não? Eu me lembro que quando eu voltei para o Evangelho, estava longe de Deus, tive várias experiências com Deus, experiências boas, ruins, enfim, mas Deus tratando comigo. E quando eu voltei num grupo de pessoas, de irmãos, que inicialmente eu achei que queriam me acolher. Iriam, porque me conheciam também a minha história e, não, vão me acolher. E quando eu esperei acolhimento e graças a Deus me poupou de conhecer o que estava acontecendo nos bastidores, mas eu fui vítima de gente que queria que eu continuasse lá no mundo, que preferia que eu ficasse lá. Eu descobri isso depois. E eu pergunto a você, se o teu inimigo, essa pessoa que você de primeira já lembra, e falta aquelas que você ainda vai fazer uma lista, né? Que Deus ainda vai te fazer lembrar, se essa pessoa se converte, e se amanhã ou depois essa pessoa estiver aqui dentro, na comunhão dos santos como você, o que acontece contigo? Ainda que você não tenha procurado essa pessoa, resolvido nada lá, nada tenha acontecido da tua parte, mas se Deus teve misericórdia dessa pessoa, alcançou
tratou, trabalhou e de repente essa pessoa aparece aqui. Ou se não, se Deus traz essa pessoa exatamente como ela está hoje, longe de Deus, fora dos caminhos, traz, entra aqui, fazemos o quê? Se essa pessoa for inimiga do Domingos, eu sou amigo dele. A tendência nossa é se posicionar. Se é inimigo do meu amigo, então é meu inimigo também. A gente começa, né, essa parcialidade. Não, então, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar nas nossas igrejas, nós vamos olhar de lado, vamos fingir amor, essa pessoa vai sentir o que verdadeiramente está acontecendo e ela vai embora, e ela não fica. Porque nós não estamos dispostos a liberar misericórdia para ninguém, muito especial para os nossos inimigos. Quando eu pensei nisso, eu queria trazer uma palavra que o final dela fosse o seguinte: então, irmãos, tem pessoas que são assim. Então, irmãos, nós sabemos que no meio da igreja do Senhor tem muitos que fazem como nós falamos aqui, que agem assim. Aí Deus falou, não. Começa pelo texto de 2 Samuel. Começa essa palavra pela palavra que Davi recebeu de Jonas, de Natã. Vai lá. Começa. E eu obedeci ao Senhor, comecei. E vou encerrar com ela. Foi com essa palavra que Deus liberou para mim, tratou comigo, me mostrou muitas verdades do meu íntimo que eu já nem sabia mais, que eu já nem estava mais interessado em mexer, que eu já não queria nem mais falar de nada. E olha que eu tenho e que eu fui surpreendido, que eu tenho muita coisa para resolver. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Se você for sincero e sincera diante de Deus, hoje vai ser um dia em que você vai tirar para resolver as suas questões com Deus. Eu não estou aqui para resolver questão de ninguém, eu estou contando as minhas. Estou falando das minhas questões, e eu tenho algumas. Mas, se a gente for sincero, nós não vamos dormir hoje da mesma maneira que temos feito até então. Pelo menos uma oração verdadeira, uma oração de humilhação, uma oração sincera, uma oração de quem rasga o seu coração, para aquele que tudo vê. Porque muitas vezes nós estamos tratando e agindo com Deus como se Ele não soubesse quem nós somos. Sabe, a gente tenta vender uma imagem de nós mesmos para Deus. Meu irmão, não consegue, você consegue até vender para mim. Eu consigo vender para você. Uma imagem, você faz, pastor, uma bênção, glória a Deus. Ou não, você acha que eu sou um desastre, talvez seja. Mas a gente vende imagens uns para os outros, e aí a nossa percepção uns dos outros é uma. Mas aí a gente pega isso e fala, como o Paulo olha para mim e acha que eu sou assim, então que bom, vou manter isso. Aí Deus vem falar comigo. Aí quando Deus vem falar comigo, eu me reporto a Deus como se eu fosse aquilo que Paulo acha. Só que Deus vê, Deus sabe. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que a gente pensa, Ele conhece a gente de verdade, irmãos. E esse é um tempo, o tempo chegou do arrependimento, do confronto. Davi teve, graças a Deus, Davi teve um Natã na sua vida para tratar com ele e falar para ele claramente, você é esse homem. Davi parou e falou, Deus, tem misericórdia de mim. Ele foi capaz de escrever o Salmo 51, falando de todas as suas mazelas. O que
Deus não é que a gente fique sofrendo com as angústias, as agruras do nosso passado. Não, o que Deus quer é um coração sincero, verdadeiro, que se arrependa na presença dEle, diante dEle, que se dobre, que se curve e fala: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu estou fora daquilo que Tu queres, eu estou longe da tua vontade, do centro da Tua vontade, mas eu me arrependo nesta hora, em nome do Senhor Jesus, que derramou o Seu sangue para me purificar, para lavar as minhas vestes, porque eu de mim mesmo sou esse homem. Mas, sabe, se Tu tiveres misericórdia de mim, através do sangue do Cordeiro, eu vou alcançar a redenção em Cristo Jesus. Se nesse dia você escolher isso, essa palavra vai fazer sentido para você e vai ter realmente um efeito. Não estou dizendo para ninguém procurar ninguém agora. O que eu estou dizendo é para você se tratar com Deus, resolver as suas questões com Deus. Resolva as suas questões com Deus primeiro. Primeiro que a gente tem que resolver é com Deus. Jonas depois teve que resolver com os homens. Mas sabe, com Deus ele estava fugindo. E a fuga está presente em nós quando nós não queremos tratar do assunto. Quando nós escolhemos enclausurá-lo. Meu irmão uma vez foi baleado. A bala entrou na sua boca, parou aqui, ó, do lado da jugular. Milímetros para romper a jugular dele. E como ela desfarelou, ela fragmentou, né? Aquele projétil, ele não veio inteiro, então ele veio com partes de chumbo aberta. E essa parte de chumbo, se ela corta a jugular do meu irmão, ele não estava mais aqui. Sabe? Morreria naquela hora. Não ia dar tempo de nem socorrer. Só pelo fato. Mas ela bateu no rote, acredite quem quiser. Quem acredita em milagre, acredita. Meu irmão usava rote, aquele aramezinho na boca. Ela bateu ali e desviou para o lugar que poderia ficar. Parou do lado da jugular. Meu irmão foi para o hospital, foi levado, conduzido, está aí, está vivo. O médico disse para ele: não vamos mexer, deixa essa bala aí. Porque o organismo, ele tem a capacidade de envolver essa bala. Ele vai... captar que há um corpo estranho e ele vai envolver, ele vai embalar essa bala, esse projétil. E não vai te fazer mal, você vai ficar bem e a vida segue. Meu irmão continua com o projétil aqui, esse projétil está embalado, ninguém mexe e está tudo certo, está vivendo a vida dele. E aí sabe o que Deus falou para mim? Muitas vezes nós fazemos isso com as nossas questões diante de Deus. Nós não queremos tratar, nós queremos deixar ela lá. Queremos deixar que aquilo seja envelopado, que aquilo seja guardado, que aquilo seja esquecido. A gente não quer falar disso, porque isso nos incomoda, isso trata, sabe, isso nos perturba, isso nos tira a paz. Mas eu quero nessa manhã dizer para cada um de vocês que estão me ouvindo, ou aqui ou aí em casa, o mais importante é nós sairmos desse nosso encontro e tratarmos as nossas diferenças, as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas perversidades, aquilo que somos, tratarmos diretamente com Deus. E uma oração sincera, hoje, pode mudar o curso da tua vida, pode mudar o curso da tua história, pode mudar o curso até da tua eternidade. Uma oração sincera hoje pode mudar o curso das pessoas com quem você ainda tem alguma coisa a tratar. Uma oração sincera hoje pode mudar tudo, porque estar no centro da vontade de Deus, entendendo o que Deus quer, a forma como Deus vai tratar e se posicionando com humildade no seu coração, pode mudar a tua história. E foi para isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã. E foi para isso que Deus me incomodou. Eu falei para minha esposa, eu tive muito mais tempo envolvido numa experiência pessoal do que elaborando essa palavra dessa manhã. A palavra dessa manhã, o meu trabalho ontem, foi digitar algumas coisas que eu não queria esquecer de falar para você, mas já estava tudo no meu coração.
E talvez tenha sido o tempo. Olha aqui, eu não trouxe 3 folhas, como eu habitualmente trago. Eu sou limitada com algumas coisas, mas aquilo que Deus fez comigo era o que eu queria transmitir para você, porque pode ser que você também esteja passando por isso e também precise se resolver com Deus. O avivamento, as coisas que você almeja espiritualmente alcançar na sua vida. Sabe, muitas vezes nós estamos congelados espiritualmente porque nós não tratamos as nossas coisas com Deus. Como eu já contei aqui uma vez, um irmão, um pastor de uma grande igreja foi para uma cidade, num lugar que estava havendo um avivamento, um grande avivamento. Foi lá que ele viu o de Deus, que eu já contei em outras oportunidades para os irmãos. Foi lá que ele viu um monte de coisa e aí ele chegou lá e o pastor da igreja para onde ele foi, ele queria saber o que estava acontecendo, por que aquele avivamento estava acontecendo naquele lugar, por que tinha tantas experiências espirituais grandiosas acontecendo ali, porque nós aqui não experimentamos grandes coisas, mas eles ali estavam vivendo um momento tremendo. E o pastor, calma, eu vou te dizer por quê. E aí não disse para ele a princípio, e ele foi andando e o pastor foi mostrando, aí foi para a praça da cidade, tinham irmãos orando de mãos dadas no meio da praça, os irmãos se encontravam, oravam, ele ia para a igreja de manhã, tinha gente lá dentro orando, sabe, uma contrição, um avivamento espiritual tremendo. Do lado da igreja um galpão enorme, chamado Supermercado de Deus, onde quem tinha mantimento e podia doar, ia lá, botava na prateleira do arroz, do feijão, ia colocando as coisas, porque compravam voluntariamente, ia lá e abastecia. E aí outras pessoas que precisavam, que estavam precisando de alimento, estavam em necessidade, iam lá no supermercado, pegavam aquilo que queriam e saíam com as suas bolsinhas e não pagavam nada. E aí aquele pastor ficou muito admirado e falou: que isso, cara? O que está acontecendo? Como é que isso começou? O que é isso? Quem é que controla esse supermercado aqui? Aí ele falou assim: ninguém controla, quem controla é o Espírito Santo. Quem tem traz e quem não tem vem buscar. É assim. Ele ficou impactado com aquilo tudo e ele ficava perguntando ao pastor: pastor, o que é? Onde é que nasceu isso? Como é que começou isso? Fala para mim. Quero levar essa experiência para o Brasil. Aí o pastor falou: calma, vou te mostrar. Ele falou: pastor, mas está chegando a hora de eu ir embora. O dia de eu ir embora está chegando, você não fala o que é. Eu estou vendo as coisas que Deus está fazendo nesse país, mas não sei ainda o que está acontecendo. Aí o pastor falou assim: tá bom, antes de você ir embora você vai conhecer, você vai saber como tudo isso começou. E aí no último dia, ele já estava para ir embora, angustiado por não saber o que estava acontecendo, foi levado pelo pastor para uma cabana distante da cidade, um lugar no campo, uma cabaninha, que não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha móveis, não tinha nada, era só uma cabana e tinha o piso de barro. E aí ele foi para lá e o pastor falou assim: aqui tudo começou. Aí ele falou: tá, pastor, mas como? Começou o quê? Orando? Ele falou assim: foi orando. Mas se você quiser experimentar de fato as coisas que Deus tem para fazer na tua vida, aí disse que o pastor fez um círculo assim em volta dele, marcando o chão, e falou: só saia dentro desse círculo o dia que você se resolver com Deus. Se resolva com Deus, porque todas as outras coisas vão fluir. Nessa manhã, o que eu quero trazer, irmãos, não é um sentimento de culpa, não é uma proposta de você sair daqui correndo e vai lá se resolver com quem você tem problemas. Mas se resolva com Deus. Abre o teu coração diante de Deus. Não tente vender para Deus uma ideia que você acha que os outros fazem de você e que Deus vai engolir, porque Deus não vai engolir. Não tente dizer para Deus: Senhor, tu sabes, eu sou assim e tal, sabe? E não faça uma oração superficial.
Vá no profundo do trato, sabe? Como é que a gente trata as coisas profundamente? Vá buscando, rebusca, traz lá de dentro, vai colocando diante de Deus. Porque é assim que as coisas se resolvem. Conheço o testemunho de um pastor que orava por um monte de gente, essas pessoas eram curadas. Ele tinha uma filha doente, mental, e ele falava, Deus, para mim é terrível orar por pessoas, as pessoas serem curadas e a minha filha ser uma doente. Ele disse que um dia ele entrou no quarto e falou para a mulher dele, olha, não me chame, não me incomode, não me chame por nada, nada. Eu só vou sair desse quarto a hora que Deus me responder. E aí ele foi conversar com Deus, foi tratar com Deus, aquilo que estava no seu coração. Até que a sua esposa gritou lá de fora, chamando pelo seu nome, dizendo, olha, aconteceu alguma coisa. A nossa filha não tem mais nada, está curada da mente. Ficou dentro daquele quarto horas, falando sei lá o que para Deus. Mas sabe o que o Espírito está dizendo para nós nessa manhã? A gente leva uma vida com uma normalidade, com uma humanidade muito grande. O que Deus quer é um trato com Ele, para que a espiritualidade brote e que Ele age, que Ele venha a agir através do seu Espírito entre nós. Nossa igreja será uma bênção quando nós nos posicionarmos diante de Deus. Os anseios do nosso coração acontecerão quando nós tivermos um posicionamento diante do Senhor. As doenças serão curadas quando nós nos posicionarmos diante de Deus, gastarmos o nosso tempo para nos resolvermos com Deus, para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida. Jonas teve essa experiência, Davi teve essa experiência, confrontado de uma forma severa. E nessa manhã eu encerro essa palavra dizendo, então você é esse homem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê condições de corrigir o curso da nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Oh Deus, na manhã desse dia, Senhor, Tua palavra tem tratado conosco. Minha oração é que ela surta efeito na minha vida. Mas não um efeito passageiro, não um efeito sem frutos. Mas nós queremos com o nosso coração sincero dizer para Ti nessa manhã, faça em nós o Teu querer. Que cada um que recebeu essa palavra a leve para a sua casa e que não consiga conciliar o sono sem se reconciliar contigo, sem tratar contigo algumas questões, porque nós nos sentimos assim, por vezes indignados com o pecado dos outros, com a transgressão alheia. Muitas vezes estamos mais preocupados com isso do que com o nosso próprio pecado. Mas nessa manhã a Tua palavra, que é linda, que é poderosa, que é viva, que é verdadeira, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela entra no nosso coração e à medida que ela entra, Senhor, ela vai fazer o trabalho para o qual ela foi enviada. E eu creio nisso. Eu só te peço, Senhor, que o inimigo não roube a semente que agora está sendo plantada nos corações.
Como diz a parábola do semeador, semente plantada, toda ela era boa, umas nasceram e produziram, outras não nasceram, outras foram roubadas. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo para tirar essa palavra dos corações. Que fique ardendo no nosso coração esta palavra: você é este homem, você é esta mulher. E se assim for, Senhor, nós vamos para casa com isso latejando, Senhor, nos nossos ouvidos, de maneira que nós não vamos dormir sem antes nos resolvermos contigo. Traga, Senhor, a nós um coração puro e sincero e verdadeiro. Derruba, Senhor, toda e qualquer imagem que tentemos viver para apresentar aos homens, toda e qualquer superficialidade, Senhor, que tentamos viver muitas vezes para impressionar os homens. Nossa espiritualidade não será medida, Senhor, por coisas superficiais, mas será medida, Senhor, pela intensidade do nosso compromisso com Deus. E, ó Senhor, eu te peço, tem misericórdia de nós, porque se nós somos esse homem, nós queremos ser transformados também, assim como Davi foi, para sermos segundo o teu coração. Queremos ser segundo o teu coração. Os muitos pecados que Davi cometeu e que a tua palavra não escondeu, Senhor, são os muitos que nós também cometemos em outras esferas, mas também cometemos. E às vezes nos indignamos com os outros, mas não reavaliamos a nossa própria vida. Mas nesta manhã, louvo o teu nome, porque a tua palavra nos dá um checkmate, porque a tua palavra nos confronta, porque a tua palavra nos cerca, nos coloca, Senhor, numa situação sem saída. Ou fazemos ou não resolvemos nada diante de ti e seguimos uma vida rasa, sem compromisso e sem profundidade. Eu sei que tu tens para a Igreja de Novo Tempo, para nós que estamos aqui, ainda coisas grandiosas, coisas tremendas, mas queremos viver isso, Senhor, com sinceridade no nosso coração. Nós não estamos preocupados, Senhor, com barulho, com giros, com coisas estereótipas dos homens, mas nós estamos preocupados com corações arrependidos. Nós estamos interessados, ó Deus, em corações que de verdade, não importa o pecado que tenha cometido, mas que de verdade ande em sinceridade diante de Ti, Senhor. É o que nós queremos e eu sei que é essa a Tua vontade, porque as Escrituras dizem isso. Nós queremos estar nesta posição. Nós aceitamos esse desafio nessa manhã, Senhor, de estarmos nessa posição, nos enquadrarmos nisso e nos resolvermos contigo. Eu oro por mim, oro pela minha casa, pela minha família, pelos meus descendentes, oro, Senhor, pelos meus irmãos, oro por todos aqueles que fazem parte, são sangue do meu sangue, e oro por aqueles, Senhor, que são da família de Deus, que estão passando, Senhor, por esse mundo, e é só um tempo que nós temos aqui, mas que nós possamos andar e viver em sinceridade diante de Ti, é o que oramos. Pedimos que esse domingo seja um domingo especial, mas também muito diferente, seja um domingo de contrição, seja um domingo de arrependimento. Daqui a pouco nós vamos voltar às atividades normais dos nossos domingos, quando vamos estar na nossa casa, com as nossas famílias, quando vamos, estar, Senhor, voltando a uma realidade que é a nossa, mas não permita que conciliemos o nosso sono sem tratarmos as nossas questões contigo. Eu oro por todos que estão aqui, oro por aqueles que estão assistindo essa palavra e abençoo o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão e diga: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe, um domingo de bênção, que a presença do Senhor esteja com vocês. Amém.